Santo Serei. Eu não anotei o nome do autor. É Santo Serei. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet. A Maria, o Francisco, a Jaciara. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar a aula pelos áudios aí no grupo de WhatsApp. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai para Jeremias 2, né? Jeremias 2 é longo, é um capítulo longo. É um capítulo onde começa o oráculo de Deus. O capítulo 2 é um capítulo no sentido de um julgamento, tá? Então é uma imagem ali como se fosse um julgamento realmente, né? Onde Deus começa a falar todas as acusações que ele tem contra o povo de Judá, tá? E é um capítulo bem triste quando a gente começa a lembrar a trajetória, né? A entender a trajetória. E é um capítulo onde Deus é tão transparente. É um capítulo onde Deus ele fala de uma forma em que a gente consegue sentir o sentimento dele. A gente consegue sentir o que Deus está sentindo aqui por esse povo rebelde, né? É um capítulo bem extraordinário, o capítulo de Jeremias 2. Amém. Eu já vou situar a gente aqui historicamente, tá? Eu vou falar aqui sobre contextos muito importantes para a gente entender o que se passa aqui em Jeremias 2, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre esses contextos históricos aí, cronologia, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Agora eu vou fazer a oração, então, e a gente começa, então, a estudar Jeremias, capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua Santa Palavra, diante da Tua Santa Presença, para ouvir mais de Ti, para aprender ao Teu respeito, Senhor. Deus, nós sabemos, Pai, que nós ainda estamos muito longe de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Deus, nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa, Deus, porque ainda estamos muito distantes, Senhor, do que o Senhor quer que nós sejamos. A gente ainda é muito falho, nós ainda pecamos, Deus. Perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa iniquidade. Perdoa a nossa transgressão, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, e nos revela a Tua verdade. Nos mostra, Pai, os Teus caminhos. Endireita, Pai, os nossos passos. Endireita as nossas veredas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um novo coração, que o Senhor nos dê uma nova mente, que a Tua palavra venha nos transformar, Senhor, segundo o poder que ela tem, Pai, porque a Tua palavra é mais afiada do que a faca de dois gumes, e ela entra cortando aquele que a ouve e trazendo à tona, meu Deus, todos os pecados, levando ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira transformação. Então que assim sejamos nós, que sejamos transformados por essa palavra maravilhosa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Oh Deus, nós nos arrependemos neste momento pelos nossos pecados, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa todas as vezes que nós o ofendemos, com nossas palavras, com nossas atitudes, com a nossa boca. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós o desonramos, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nós estamos nessa busca de seguirmos a Tua palavra, de Te obedecer. Nós estamos nessa busca, Pai, de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Mas, Deus, é tão difícil, Pai. O Senhor bem sabe que nós somos apenas pó, Pai. Então, alivia, Senhor, sobre nós o Teu peso, que não venhamos, meu Deus, a ser contemplados pela Tua ira, mas que a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcance, Pai, em nome de Jesus, porque nós precisamos dela, Senhor. Desvia de nós o Teu furor, Deus, não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, não nos retribua segundo os nossos pecados, Pai, mas nos ensina, Senhor, os Teus atributos, nos ensina o Teu caráter, Senhor, para que venhamos a ser Cristo nessa terra, para que venhamos, meu Deus, a Te apresentar a outras pessoas, que venhamos a experimentar o Teu amor, a Tua paz, o Teu perdão, para que venhamos a praticá-lo também nessa terra, Senhor. Então nos ensina, Pai, nos ensina a sermos como Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh, Espírito Santo, Tu és aquele que nos ensina a sermos como Cristo nessa terra.
através do teu fruto, o Senhor nos ensina a amar como Cristo amou, a perdoar como Cristo perdoou, a não julgar, a ajudar, a ter compaixão como Cristo teve. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ensina a sermos Cristo nessa terra. Derrama sobre nós do teu fruto e nos ensina a amar como Cristo, a perdoar como Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus, nos dê um novo coração, porque o nosso coração é falho, Senhor. Nós precisamos mudar e reconhecemos isso, Deus, e não podemos mudar por nós mesmos. Nós precisamos de Ti, Pai, porque Tu és santo, Deus, e somente o Senhor é quem santifica. Então, Deus, em nome de Jesus, nos purifica, nos limpa da nossa imundície, nos lava, Pai, em nome de Jesus. Tira de nós toda a culpa e venha com Teu amor grandioso e nos ensina quem Tu és, Deus. Amém, Senhor, que venhamos, meu Deus, a compreender a Tua palavra de uma forma verdadeira, sem vícios humanos, sem falsa religiosidade, sem falsa doutrina, mas que a Tua palavra venha se revelar a cada um de nós, meu Deus, de uma forma muito clara, de acordo com a Tua verdade, Senhor, sem enganos humanos. Que não venhamos a ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas que venhamos a ouvir, meu Deus, aquilo que o Senhor nos diz, porque até a Tua disciplina é bela, Deus. E nós nos colocamos debaixo, Pai, do Teu governo. Nós aceitamos, Senhor, o que o Senhor tiver para cada um de nós, porque nós reconhecemos que a Tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Nós reconhecemos, Deus, que os Seus planos são maiores do que os nossos planos. Nós reconhecemos, Deus, que o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. Nós reconhecemos que o Senhor tem pensamentos de nos trazer a paz, de nos dar vida. Então, Deus, por isso descansamos em Ti e confiamos nos Teus desígnios. Por isso queremos, Pai, que a Tua vontade se cumpra sobre nossas vidas. Então, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua vontade se faça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que os Teus planos se cumpram sobre nós, porque os Teus planos jamais podem ser frustrados, Deus. E glória a Ti por isso, Pai. Amém. Deus, em nome de Jesus, livrai-nos de todo mal. Que o Senhor nos proteja de todo ataque do maligno e que o Senhor, meu Deus, nos fortaleça cada dia mais. Que o Senhor derrame sobre nós autoridade, que o Senhor derrame sobre nós ousadia em ter a Bíblia viva que as pessoas lerão. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para isso, Pai. Amém. Sabedoria para praticar a Tua palavra. Sabedoria para ensinar tudo aquilo que estamos aprendendo, Deus. Que não venhamos a guardar no nosso bolso tamanho tesouro, mas que venhamos a passar adiante o dom que nos tem sido dado. Tudo que o Senhor tem nos dado gratuitamente, que venhamos a entregar para outras pessoas também, Pai, em nome de Jesus, que não venhamos a guardar a boa notícia apenas para nós mesmos, mas que venhamos a passar adiante a notícia que nos tem libertado, a palavra que nos tem guiado, que venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, a passar adiante com a Tua sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, continue nos dando o alimento de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Obrigada, Deus, por nos amar a tal ponto, Senhor, de nos resgatar a cada dia, a cada instante, nos dar um motivo para estarmos aqui, uma alegria de viver. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa história. Já nem lembramos mais o que nós éramos antes de Ti, Deus, porque nada mais importa, porque o que importa é o que somos agora em Ti, Deus. Uma nova criatura nasceu e está ainda sendo moldada por Ti, Deus. Então vem e trabalha, Pai, em cada um de nós e nos molda. Nos molda porque o Senhor é o nosso oleiro e nós confiamos no Teu trabalho, Deus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então, ó, a gente, lembrando, a gente está entre o 13º ano do reinado de Josias e o 18º ano do reinado de Josias, tá? Então, ali, historicamente, a gente está entre os anos 628 a.C.
e o ano 623 a.C. Aí eu anotei algumas coisas aqui para a gente se encontrar, né? A gente tá aqui considerando o último período aqui de Josias, né? O ano 18 de Josias. A gente tá aqui há uns 18 anos do primeiro cativeiro, tá? Então a gente tá há uns 18 anos do primeiro cativeiro. Que primeiro cativeiro é esse? É o que vai o Daniel, tá? Vai o Daniel, vai o Sadraque, Mesaque, Abednego ali, vai o povo, tá? A gente tá há 18 anos desse primeiro cativeiro. Se a gente for considerar, né, o 18º ano ali do reinado de Josias, tá? A gente tá há 26 anos do segundo cativeiro. E do último cativeiro, que é aquele que todo mundo é levado para a Babilônia e Jerusalém inteira é destruída, a gente está há 37 anos. A gente está muito perto, né? Falta bem pouquinho. Glória a Deus. Josias, ele virou rei com 8 anos de idade. Aos 16 anos de idade, Josias começou a buscar a Deus. Com 19 anos de idade, né? Josias ouviu ali toda a pregação de Sofonias, né? E se comoveu com aquela pregação. Foi tocado por aquela pregação de Sofonias. Então, no 20º ano dele de idade, ele com 20 anos de idade, né? No ano 12º do reinado dele, com 20 anos de idade, ele começa a fazer uma reforma religiosa em Judá. Então, ali ele começa a exteriorizar a fé dele e começa a querer destruir os altares que tinham ali, né? Acabar de vez com a idolatria. Ele começa esse movimento no 12º ano do reinado dele, quando ele tem 20 anos de idade, tá? E não deu muito certo. Ele começou ali com 20 anos, mas parece que não estava fluindo muito o resultado, né? Então, no ano seguinte, quando ele tinha 21 anos, no 13º ano do reinado dele, Jeremias começa a pregar, tá? Então, Jeremias começa a orientar Josias. A impressão que eu tenho, a gente vai entender por quê, a impressão que eu tenho é que Josias estava perdido. A impressão que eu tenho é que Josias queria servir a Deus e não sabia como. Josias queria agradar a Deus, mas não sabia o que fazer. E a gente vai entender por quê. Gente, sabe o livro da lei? Que era tão importante? Que Deus havia falado que todo rei devia ter um ali do lado do trono e devia ler, folhear todos os dias? Lembra esse livro que é tão importante? Que um devia ficar com o rei, um devia ficar com o sacerdote para que o sacerdote estudasse muito esse livro e ensinasse as pessoas esse livro, e outro devia ficar dentro da Arca da Aliança. Lembra? Eram 3 livros da lei, né? O livro da lei, né, é a lei inteira. A gente lembra que quando foi entregue ali para Moisés a lei, não foram entregues só os 10 mandamentos. Tá? Os 10 mandamentos é a base da lei, mas a lei ela é muito mais extensa do que os 10 mandamentos. A lei ela é composta por mais de 600 ordens de Deus. E eles tinham que saber todas, para que não errassem em nenhum ponto da lei. Se eles caíssem em um ponto da lei, eles caíam na lei inteira e quebraram a aliança com Deus, tá? E era isso que estava acontecendo aqui. O que acontece? Esse livro foi perdido. O livro da lei já não estava mais com eles. Ninguém sabia onde estava esse livro, gente. Imagina, né, esse povo desde a época de Manassés. A gente lembra que Manassés reinou por 55 anos, né? Então, Manassés reinou por 55 anos, depois veio Amon por 2 anos, e agora Josias. E a gente está no ano de Josias, do 13º ano do reinado de Josias. Gente, passou muito tempo, né? A gente tem mais de 60, quase 70 anos se bobear, né? Aí que passou. E sem a lei. Esse povo perdeu a lei. Esse povo perdeu o livro sagrado. Esse povo não sabia onde estava o livro sagrado. E como é que eles iam se guiar? Como é que eles iam saber o que tem que fazer? Se a lei é que guiava eles. Hoje quem nos guia é o Espírito Santo, né? É aquilo que Paulo diz. Hoje a lei está escrita dentro de nós. Nós somos a própria tábua de Deus, né? Nós somos a própria tábua dos 10 mandamentos, somos nós. Aqui a própria lei escrita está aqui dentro de nós, que é o Espírito Santo. Que vai dizendo pra gente, isso é errado, isso é certo. Não, isso você faz, isso não faz. Né? É o Espírito Santo agindo dentro de nós. Mas esse povo nessa época não tinha o Espírito Santo. Então, eles precisavam da lei, para eles saberem o que era certo e o que era errado. A lei é que dizia o que era certo e o que era errado. Eles perderam a lei, perderam o livro. Então, gente, eles perderam o livro e cada um começou a fazer o que achava certo. Cada um começou a se guiar pelo que achava que convinha. Então, o que eles começaram a fazer, já que eles perderam o livro que falava sobre o Deus deles?
o livro que falava sobre a religião deles, o livro que falava sobre o que é certo e o que é errado segundo o Deus que eles servem. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a se guiar nos deuses das outras nações. Então eles começaram a se guiar nos deuses ali da Assíria, da Filístia, do Egito, começaram a se guiar em um monte de deus, tá? Pagão. E é dentro desse contexto que está o reino de Judá. É um reino que os sacerdotes não ensinam a lei de Deus porque não a conhecem. Não a estudaram, gente. Não a estudaram. Então, o que eles conhecem? A religião pagã. Eles conhecem o quê? Como que é feito o culto a Baal. E eles começam a falar, então para Deus deve ser o mesmo culto. E por isso que começa a ter esse absurdo aqui dentro do reino de Judá, né? Porque o livro foi perdido. Ninguém sabe onde está o livro. Um livro tão importante, eles não sabem onde está. O livro mais importante para eles, eles não sabem onde está. Se perdeu esse livro, tá, gente? E é dentro desse contexto, então, que o que acontece, como é que está a situação aqui que Jeremias começa a mostrar pra gente, e lá no livro de Reis e no livro de Crônicas, logo a gente vai para lá, apontam isso pra gente. O templo estava funcionando. O templo estava funcionando. Lá de Salomão, estava funcionando. Mas estava funcionando errado. Porque os sacerdotes já não sabiam como que tinha que trabalhar dentro do templo. Então, dentro do templo tinha imagens de outros deuses, tinha altares de outros deuses. Dentro do templo eles já não cumpriam o que Deus havia falado. Lembra do castiçal, do altar de incenso, de ouro? Eles não faziam mais nada, eles não sabiam, não conheciam a lei. Estavam fazendo tudo errado, sem saber. Eles faziam o que eles achavam certo, porque não conheciam a lei. Né? Como você vai saber que você está fazendo certo se você não conhece a lei que diz o que é certo e o que é errado? Né? Engraçado, na nossa lei, né? A nossa lei aqui, brasileira, em qualquer lei que seja, em qualquer país, existem várias leis. Tem a lei civil, lei penal, lei do consumidor, tem várias leis. Você nunca pode, sua defesa nunca pode ser o desconhecimento da lei. Isso não é uma defesa válida. Por exemplo, eu não posso chegar e matar alguém e dizer que eu não sabia que era errado matar. Eu não posso falar, não, eu não sabia que existia uma lei dizendo que era proibido matar. Eu matei. Isso não é defesa. A nossa lei não aceita isso. Eu não posso chegar e tô com muita fome, eu vou lá e roubo porque eu tô com muita fome. Aí depois eu falo, eu não sabia que se eu roubasse por estar com muita fome, eu ia ser preso. Eu não sabia, por isso que eu roubei. Eu não posso alegar isso. E, gente, para Deus é a mesma coisa, né? A lei que Deus deixou é o mesmo nível da lei que nós temos dentro da nossa nação, qualquer nação que seja, né? Dentro da sua nação existe uma lei que você tem que seguir, né? Uma lei sobre impostos, uma lei sobre crimes, uma lei sobre direito do consumidor, uma lei sobre coisas civis, casamento, uma lei sobre bens, uma lei depois que a pessoa morre, o que acontece com o bem dela, né? Uma lei, existe lei de tudo. E é essa a importância para esse povo. A lei deles, que fala de tudo, foi perdida. A lei deles, que diz o que é certo e o que é errado, foi perdida. Então, cada um começou a fazer o que queria fazer, segundo a sua própria consciência, segundo o seu próprio coração. Mas a questão é que o coração é enganoso, né? E nem todo mundo, né, tem consciência ali para fazer o certo. E era nesse contexto que estava ali o povo de Judá. Então, o templo estava aberto, o templo estava funcionando de Salomão, mas estava funcionando errado. Tinha imagens lá dentro, tinha altares pagãos dentro do templo, os sacerdotes dentro do templo de Deus ofertavam para os outros deuses, ensinavam sobre os outros deuses dentro do templo de Deus. E eles mesmos cultuavam dentro do templo de Deus os outros deuses. Além disso, o que havia? Prostituição cultual. Eles haviam, gente, separado um local, tinham construído até um local físico, uma casa, tudo, de prostituição cultual. Para que o povo se deitasse com aquelas prostitutas, aqueles prostitutos cultuais,
em forma de sacrifício ao deus Baal, a deus tal, e tinha isso, estava tendo isso lá em Jerusalém. Lá no reino de Judá estava tendo a prostituição cultural. Além disso, estava tendo muita injustiça social. A gente vai ver isso no livro de Jeremias. Tinha muita injustiça social. E eles mascaravam a injustiça social na religiosidade. Eles falavam que era certo, que aquilo era o justo, estava correto. E estava errado, porque eles não conheciam a lei. A lei perdeu, né? A lei foi perdida. O livro se perdeu. E o livro de Jeremias aponta pra gente que todas as autoridades de Judá falharam. Todas. Os governadores falharam, né? Os reis falharam, os governadores falharam, os sacerdotes falharam porque não ensinavam a lei. Aliás, nem conheciam a lei para ensinar. Os profetas falharam porque os profetas agora eram profetas de Baal, tá? Os profetas não profetizavam em nome de Deus. A maior parte dos profetas que existia nessa época no reino de Judá eram a paz, Raquel, eram profetas de Baal, tá? Dentro desse contexto todo que está acontecendo, os governantes eles começavam a se rebelar contra Deus e buscar ajuda humana. Então eles ficavam sempre se apoiando nas nações para buscar ajuda. Se apoiavam no Egito, se apoiavam na Síria, cada hora se apoiavam em uma nação ali que eles apostavam, né? Apostavam ali que ia ser a nação do momento. E eles ficavam buscando a ajuda dessas nações em vez de buscar a ajuda de Deus, tá? Dentro desse contexto em que a gente está, desse momento da história em que Jeremias está pregando, a Síria está em declínio. Tá? A gente lembra que aqui a gente está no ano até o ano 623, né? A gente está de 628 a.C. até 623 a.C. Nínive, a capital da Síria, ela cai em 612 a.C. Está muito perto. A gente está considerando o último período, a gente está há 11 anos da queda de Nínive, né? E Nínive cai pela mão da Babilônia ali dos Medos, né? E tá muito perto já desse período. E depois, no ano 609 a.C., é que a Assíria cai de vez. Então, a Síria cai de vez ali no ano 609 a.C. Então, dentro desse contexto onde a Assíria tá caindo, as nações que eram subjugadas pela Síria começam a se rebelar dentro desse contexto. Ou seja, a Babilônia começa a se rebelar e o Egito começa a se rebelar, tá? Dentro desse declínio aí da Síria. E a Babilônia, então, começa a crescer, tá bom? E Judá, então, começa a buscar alianças para tentar sobreviver no meio dessa crise, né? A Síria está caindo, Babilônia está tentando subir, o Egito também está tentando levantar. A gente vai ver que Judá vai conseguir se levantar um pouquinho também por causa do declínio da Síria. Judá, por meio da mão de Josias, vai conseguir reconquistar algumas terras do Reino Norte. Josias vai conseguir reconquistar ali Samaria, ele vai conseguir reconquistar algumas terras ali que haviam sido perdidas, porque ele está se aproveitando dessa decadência da Assíria, né? Então a Assíria começa a cair e ela começa a deixar terras vazias. Ela começa a deixar a terra sem rei dominando, entende? E as nações começam a aproveitar essa oportunidade para tomar as terras, né? Então o povo começa a aproveitar essa oportunidade para fazer suas rebeliões e se livrarem da Síria, tá? É dentro desse contexto que está agora o livro de Jeremias no capítulo 2, tá? A gente lembra que eles perderam a lei e cada um faz o que quer. E eles não conseguem mais crer e confiar em Deus. Eles querem buscar ajuda humana, né? Feitiçaria, ficam consultando astrologia para ver, esse ano a gente, que dizem as constelações, né? A gente vai ser invadido, né? Eles ficavam assim, tá? Adorando sol, lua, estrela, estavam desse jeito. Aí no versículo 1, então, a gente lembra que na aula passada, no capítulo 1 do livro de Jeremias, Deus escolhe, né, já chegando, falando ali com Jeremias. Jeremias é o seguinte: desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, para você ser profeta, para falar com nações. E vou te usar agora. Vai-se embora lá que eu vou te dar uma mensagem para você pregar. E Jeremias, quando ouve isso, Jeremias fala: Senhor, eu sou muito novo. Eu não sei como falar, eu sou muito jovem. Será que vão me ouvir? E Deus fala: não diga isso. Porque eu te preparei desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E outra, eu vou pôr na tua boca o que é para você falar. Não diga isso.
Eu vou te orientar, não pode ser você é novo. Eu vou te usar. E você vai fazer o que eu mandar que você faça. Não tenha medo de ninguém, Jeremias. Se você não tiver medo de ninguém, vai dar tudo certo. Mas se você tiver medo de alguém, eu vou fazer esse medo seu ficar ainda pior. Então confie em mim, porque eu tô te protegendo. Mas eu já te falo. O povo vai querer te matar, Jeremias. A mensagem que você tem para dar não é moleza não, Jeremias. A mensagem que você tem para dar para o povo de Judá é uma mensagem dura. É uma mensagem que ninguém quer ouvir. Então vão querer te matar, vão querer te apedrejar, vão te expulsar dos lugares. E, Jeremias, você tem que ser forte. Mas fique tranquilo porque eu vou te fortalecer. Desde hoje eu já estou te tornando forte para a batalha a qual eu estou te chamando. E Deus disse isso. Então Deus vai falar assim, vai lá agora e fale a mensagem que eu vou te dar. E agora ele começa a falar a mensagem que a gente vai ver, tá? No versículo 1, então, começa a mensagem que Deus falou que ninguém ia gostar de ouvir. No versículo 1 diz assim, a palavra de Deus me foi dirigida nos seguintes termos, né? Então, Jeremias começa a pregar o que Deus falou. Jeremias falou o seguinte, Deus me mandou falar o seguinte para vocês. Versículo 2, vai e grita lá nos ouvidos de Jerusalém. Deus me mandou falar, gritar nos ouvidos de Jerusalém, gritar para todo mundo ouvir. Assim diz Deus. Eu me lembro em teu favor. Eu me lembro do amor da tua juventude. Eu me lembro do carinho do teu tempo de noivado. Eu lembro quando você me seguias pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Aqui Deus está falando, eu lembro de vocês, Israel. Eu lembro de vocês quando eu tirei vocês lá do Egito. Eu lembro de vocês quando a gente andava juntos no deserto. Eu lembro do amor da tua juventude, o primeiro amor, que a gente vai ouvir lá no Novo Testamento. Eu lembro do primeiro amor. E isso é o que eu tenho a favor de vocês. Eu lembro do primeiro amor. Eu lembro daquele carinho que vocês tinham comigo no tempo do nosso noivado. Assim que eu tirei vocês lá do Egito. Eu lembro. Quando vocês me seguiam lá pelo deserto, por uma terra onde não tinha plantação nenhuma, não tinha verde nenhum. Era tudo deserto. Mas vocês me amavam. Vocês me amavam como uma noiva ali que está perto de se casar. Era o primeiro amor. E eu tenho isso a favor de vocês. Eu me lembro. Então, no versículo 3, parece uma das cartas, né? Ali que Jesus entrega às igrejas, ali em Apocalipse. Versículo 3 diz, Israel era santo para mim. Israel era só meu. Israel era sagrado para mim como trigo que é colhido primeiro e é me ofertado. E eu, por amor a vocês, eu fiz todos aqueles que faziam vocês sofrerem cair. Eu castiguei todos aqueles que eram contra vocês. Versículo 4. Ouçam a palavra de Deus, casa de Jacó, e todas as tribos de Israel, não só para Judá, mas ele está com até as 10 tribos perdidas, né? Todo mundo. Então, no versículo 5, Deus diz. Assim diz Deus, né? Assim disse Deus. O que encontraram os pais de vocês de injusto em mim? Para que eles tivessem se afastado de mim e começassem a correr atrás do vazio. E assim tornando-se também vazios. Nossa, gente, Deus está falando o que foi que eu fiz de errado? O que foi que vocês encontraram de errado em mim? O que foi que vocês encontraram de injusto em mim? Para que vocês me abandonassem e decidissem ter um outro Deus no meu lugar. O que vocês tiveram a meu desfavor? Que eu não entendo por que vocês me abandonaram. É aquela coisa que nem Deus vai usar uma linguagem de casamento. A gente vai ver principalmente no próximo capítulo. Deus usa uma linguagem de casamento. Ele se sente um marido traído. É essa linguagem que ele dá. A gente vai ver isso no próximo capítulo. A linguagem que Deus usa é a seguinte, olha, eu fui lá, resgatei você, Israel. Você era uma escrava sem nenhuma previsão de futuro. Eu fui lá, comprei você, resgatei você, mas não para ser minha escrava.
para ser minha esposa. Eu enfeitei você, adornei você, guiei você, dei para você como herança uma terra boa para você morar. Eu te dei nome, te dei casa, comida, roupa lavada, é isso que ele fala. Eu te dei tudo. E no início você até me amava. No início você ficou tão contente pelas coisas que eu estava te dando, você ficou tão feliz, que você até gostava de mim. Eu lembro do primeiro amor. Você era até carinhosa comigo. Mas aí, de repente, eu vi você me traindo. Você começou a andar com outros. E eu não entendi o que foi que eu fiz de errado. Para você ter me largado e ter achado que o outro era melhor do que eu. Onde foi que eu errei? Né? É triste, né? E Deus usa bastante essa linguagem assim. Onde foi que eu errei? E pior, você me trocou por algo que é pior, que não é nada. Eu sou tanto, sabe aquele homem traído, aquela mulher traída, que fala, nossa, me trocou por isso. É essa linguagem que Deus usa. Vocês me trocaram por isso, que não vale nada. O que foi que eu fiz para ser trocado por um nada? Então no versículo 6 diz, eles não perguntaram onde está Deus que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de montanhas, de precipícios. Esse Deus que nos conduziu por uma terra seca e perigosa, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o homem não habita. Aqui está falando, vocês sequer perguntaram onde eu estava. Vocês simplesmente foram embora com outro. A impressão que eu tenho, que a gente tem quando a gente lê aqui, é de um marido que foi resolver um problema, foi se ausentar, resolver alguma coisa, né? E acaba tendo que demorar um pouquinho mais, porque ele tá resolvendo alguma coisa. Aí a mulher, em vez de buscar saber do marido, em vez de ligar pro marido, oh amor, você tá bem, tá tudo bem? Não, ela vai arrumar outro. Entende? É esse termo que Deus está usando aqui. E vocês nem se perguntaram onde é que eu estava. Vocês acharam que eu não estava mais e foram procurar outro. Vocês nem pararam para falar, caramba, cadê aquele Deus que conduziu a gente pelo deserto? Né? Que todo mundo tem que passar em caravanas e ainda assim é perigoso até com caravanas. Ninguém perguntou onde é que esse Deus que fez você ficar bem num deserto ali por 40 anos, sobreviveu ao deserto. Ninguém perguntou onde esse Deus estava. Vocês simplesmente decidiram ir buscar um outro Deus. Então aqui no versículo 7, Deus diz, eu conduzi vocês até as terras verdes, até terras férteis, para que vocês saboreassem os frutos dessas terras e os bens que ela produzisse. Mas vocês entraram na terra que eu dei para vocês de herança e profanaram a minha terra. Vocês tornaram a minha herança abominável. Nossa, no mesmo sentido, né, de um marido que dá um presente para a esposa, né, imagina. O marido vai dar um presente para a esposa vai e pega o presente que ela ganhou do marido e dá para amante. É nesse mesmo sentido. Deus está falando, né? Deus deu um presente para a esposa dele. Deus deu um presente que eram aquelas terras. Deus deu um presente para eles habitarem lá. Então eles profanaram a terra que é de Deus, o presente que Deus deu, eles profanaram tudo. Então no versículo 8 Deus diz, os sacerdotes não perguntaram em momento nenhum onde eu estava. Em momento nenhum os sacerdotes se lembraram de mim. Os depositários da minha lei sequer me conhecem. Lembra, o livro foi perdido. Os depositários da minha lei sequer me conhecem. Os pastores se rebelaram contra mim. E os profetas profetizam por Baal e não por mim. E assim eu digo, vocês correram atrás do que não vale nada. Vocês trocaram tudo por nada. É isso que eu digo para vocês. Aí no versículo 9 diz,
Por isso, eu agora estou entrando em juízo de novo contra vocês. Ele já tinha entrado em juízo antes contra esse povo, lembra? Em Isaías. No livro de Isaías é esse termo que é dado, de juízo. E Deus entra mostrando todas as acusações que tem com o povo, lembra? E então no reinado de Ezequias, Deus amansa, Deus tem a sua ira aplacada, porque o povo se converte no reinado de Ezequias. Só que agora o povo desembestou de novo e está até pior do que era antes. E Deus está falando isso. Eu tinha julgado vocês lá na época de Ezequias, lá com Isaías, e minha ira tinha aplacado, mas agora minha ira voltou. Como minha ira voltou, eu vou julgar vocês de novo. Né? Não é igual aqui, né? Aqui no Brasil, né, existe sentença transitada em julgado. Então, por exemplo, a pessoa foi e matou alguém, né? Aí ela foi ali para júri tudo e foi declarada inocente. Aí depois passa um tempinho, se achou a sentença injusta, você não pode julgar de novo a pessoa, porque ela já foi julgada por aquilo. Não pode ser julgado 2 vezes pela mesma coisa, não pode. Você só pode ser julgada uma vez por aquilo. 2 vezes não. Você transitou em julgado, ninguém mais pode fazer nada com relação àquilo. E Deus está dizendo, não, comigo não é assim. Comigo não é assim. Eu decidi reabrir o processo. É isso que ele está falando. Então eu vou entrar com um processo de novo contra vocês. Contra os filhos dos vossos filhos também. Contra as próximas descendências também. Agora Deus está querendo dizer, agora eu vou começar a me atentar. E eu vou começar a anotar tudo que eu tenho de acusação. Tudo que eu tenho para acusar vocês e os filhos de vocês. Os filhos dos filhos dos filhos de vocês. Todo mundo. Agora eu vou começar a anotar tudo. Tudo que vocês fizerem de errado, eu vou anotar. Ó. Vou anotar porque agora eu estou levando isso a cabo. Eu estou entrando com um processo contra vocês. Então eu vou juntar as provas. É isso que Deus está falando. Então, e não é só contra vocês. Tudo que os filhos de vocês fizerem, os filhos dos filhos de vocês fizerem, eu vou anotar tudo e eu vou cobrar a partir de agora, porque vocês pecaram de novo contra mim. Aí no versículo 10, Deus diz, é muito triste essa parte, da dó de Deus. Deus fala assim, vão lá visitar Chipre, vão lá visitar Quedar. E vejam atentamente, gente. Vejam se há algum lugar na terra que acontece o que aconteceu aqui em Jerusalém, aqui em Judá. Veja se existe algum lugar na terra que acontece. Por acaso existe algum povo que trocou o seu Deus? Você vai lá na Síria, eles jamais trocaram o Deus Assur deles por outro. Você vai lá na Filístia, eles jamais trocaram o Deus deles por outro. Vai lá em Damasco, não trocaram o Deus de Damasco por outro. Vai lá em Edom, Moabe e etc. Em qualquer lugar do mundo que você vá. Não há nenhuma nação que tenha trocado o seu Deus por outro. Mas vocês. E olha que eles nem são deuses. Deus ainda fala assim. E olha que eles nem são deuses. E eles são fiéis. Eles são fiéis ao pedaço de madeira que eles têm. Nem deuses eles não são. Mas o povo é fiel. Mas o meu povo, que tinha o Deus vivo com eles, trocou a glória por nada. Não há em lugar nenhum do mundo algo semelhante a isso. Não conheço nenhuma nação que tenha feito a burrada que vocês estão fazendo. Não conheço ninguém que tenha renunciado ao seu Deus. Pelo contrário, eles ficam sempre ali, insistindo no Deus deles. Nunca vi a Assíria mudar de Deus, sempre é a Assur. E é verdade, gente. Conforme a gente vai estudando aqui a história e também a história em si, né, fora da Bíblia, a história extra-bíblica, a gente não vê nação que tenha mudado de Deus. Só eles, realmente, né? E aqui Deus fala, vocês trocaram a glória pelo que não vale nada. Então no versículo 12 Deus diz, espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos e abalai-vos profundamente. Assim diz Deus. Deus está falando, vocês são testemunha aí no céu. De que não há nenhuma nação que tenha feito o que Israel fez. Nenhuma nação abandonou seu Deus. E olha que nem são deuses que eles adoram. E eles não abandonaram. Isso mesmo, né? E ele falando com o exército dos céus ali, né? Ele falando com os anjos e tal, né?
Ele falou, fiquem horrorizados. Eles lá no céu, né? Eles vendo isso, eles devem ter ficado horrorizados. Essa imagem que a gente tem, né? Que Deus está falando com os anjos no céu, né? E Deus está falando, é isso mesmo, gente. Olhem lá. Vocês estão vendo alguma nação que tenha abandonado o seu Deus por outro Deus? E olha que nem são deuses, né? Mas meu povo fez isso. Meu povo decidiu trocar a glória por nada. E quando os anjos veem isso, né, os anjos ficam horrorizados. Ai, meu Deus, né? Ficam abalados profundamente. Como pode? Como que Israel fez isso? Aí então, aqui no versículo 13, Deus diz: Israel cometeu 2 crimes. Agora ele já está falando, né? A sentença já foi definida. 2 crimes eles cometeram. Eles me abandonaram. E eu sou a fonte da água viva. E eles me deixaram para cavar cisternas. E ainda por cima são cisternas furadas, que não pode nem conter água. É fonte da água viva, né? Deus ele mostra ele como a fonte da água viva, uma água límpida, uma água pura, uma água que sacia a sede. E Deus diz que eles trocaram essa água por um poço, uma cisterna, gente, que passa. E a cisterna, água parada, é água suja, né? Porque vai pegando um acúmulo ali da terra, então a água fica suja, tá? E além do mais, a cisterna ainda tá rachada. A pouca água que tem não é igual a fonte da água viva que não para nunca, né? Sempre tem água. Não, a cisterna uma hora acaba a água, né? Mas ainda assim, ela é rachada. Deus está falando, vocês me trocaram por nada. Versículo 14. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo. Nem nasceu escravo. Então por que é que os inimigos de vocês escravizam vocês? Aí no versículo 15 Deus diz: eles vêm em cima de vocês como se eles fossem leões. Eles entram aqui dando urros contra vocês. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades de Israel estão destruídas e ninguém mora nelas. O versículo 16 diz: sim, os moradores de Mênfis, os moradores lá de Táfnis, raparam a cabeça de Israel. Na arqueologia é documentado que houve, durante o tempo em que Manassés era vassalo da Síria, o rei Manassés, né, o avô de Josias, ele era vassalo da Síria, houve um momento ali, isso está nas crônicas de Esar-Adom, né, Esar-Adom, e nas crônicas de Assurbanipal, que houve guerras entre a Síria e o Egito, tá? E era muito comum a Síria enviar reis vassalos para a guerra. Então, em vez da Síria ir lá e levar o soldado dela, ela manda Judá ir lá lutar contra o Egito. Isso era muito comum. E há documentos dizendo que isso aconteceu. Aí o que aconteceu? Judá, Manassés, ele era ali, né? Ele era vassalo da Síria. Então o Egito se rebela contra a Síria. E o que a Síria mandou? Manassés, pega um exército aí, pega aí você e o seu exército e vai lá lutar contra o Egito no meu lugar. E eles foram. Quando eles foram, eles perderam. E quando eles perderam, o Egito humilhou eles. Aí como foi que o Egito humilhou eles? Raspando a cabeça dos soldados. Isso era uma grande humilhação para o povo de Judá. E o Egito sabia disso. E eles rasparam a cabeça dos soldados de Judá. E é isso que Deus está falando. Deus está dizendo que Deus não chamou eles para serem escravos. Deus não fez eles nascerem escravos. E por que é que eles só têm sido tratados como escravos? Por que é que os inimigos entram nas terras deles como leões e humilham eles? Porque os inimigos tornaram a terra deles deserta. E tornaram mesmo, porque eles perdiam e perdiam terra. Né? Então eles iam lutar no nome da Síria, iam lutar lá e perdia. E ainda perdia terra. E foi o que aconteceu com o Egito. Aí aqui no versículo 16, Deus dá esse exemplo da época de Manassés, de que eles foram lá lutar contra Mênfis e contra Táfnis, né? São 2 cidades do Egito, e eles perderam.
E quando eles perderam, eles tiveram a cabeça dele raspadas ali durante o reinado do Egito, tá? Durante o reinado de Manassés. Nas crônicas, se você pesquisa na arqueologia, nas crônicas diz Esarhaddon, né? E Assurbanipal, você encontra essa informação. Eles foram, Manassés teve que ir lá lutar contra o Egito, tá? E eles foram envergonhados. E é isso que Deus está falando. Então, no versículo 17, Deus fala por que eles estão sendo humilhados desse jeito. Deus diz por que eles estão sofrendo desse jeito e sendo escravizados dessa forma. Aí Deus diz no versículo 17, por acaso isso não aconteceu com vocês porque vocês me abandonaram? Por acaso isso não aconteceu com vocês durante o tempo em que eu conduzi o caminho de vocês, vocês se rebelaram? Não foi por isso que aconteceu isso? Então, no versículo 17, deixa eu ler aqui como está na Bíblia. Diz assim, não te aconteceu isto por teres abandonado a Deus, o teu Deus, no tempo em que te conduzia pelo teu caminho? Tudo isso não começou a acontecer na tua vida porque você decidiu se desviar do meu caminho? Decidiu parar de me obedecer? Não foi por isso? Aí no versículo 18, então, agora Deus diz, agora, pois, que te adiantará ir para o Egito beber as águas do Nilo? Que te adiantará ir para a Síria beber as águas do rio da Assíria? Né? Então, o que Deus está querendo dizer aqui? Né? Judá, ele ficava buscando muita ajuda de nações. E ele vai fazer isso de novo depois, a gente vai ver. Ele ficava buscando muita ajuda. Então, ele ia e buscava, quando o Egito era forte, ia buscar ajuda do Egito. A Síria está forte, vou buscar ajuda da Síria. E ele tentava, né, ficar buscando ajuda ali para ver a nação mais forte. Ele ficava se intrometendo ali e confiando nas nações, né? E aqui é isso que Deus está falando. Não adianta nada. Vocês podem correr atrás do Egito, vocês podem correr atrás da Assíria, vocês podem correr atrás de que nação for. Não vai adiantar nada. Porque vocês me abandonaram. Tudo que vocês fizerem vai dar errado. Vocês vão ser sempre escravizados. Vocês vão sempre perder. Porque vocês me abandonaram. Então não adianta vocês quererem agora ir beber águas lá do rio Nilo. Não adianta você querer ir beber a água lá da Síria. Vocês deixaram de beber as minhas águas. E são águas de fontes vivas. Para ir buscar águas em cisternas furadas, como o Egito e a Síria, que não vai saciar vocês, que não vai ajudar vocês, que não vai ser fonte de vida para vocês. Vocês deviam ter buscado as minhas águas. Então eu digo, vocês podem ir para a água que vocês quiserem, que não vai dar certo. Aí no versículo 19, então, Deus diz, que a tua maldade te castigue e as tuas infidelidades te punam. Compreende e vê como é mau e amargo abandonar a Deus, Judá. Como é mau e amargo não temer a Deus. Entendam isso de uma vez por todas, ó Judá. Aí no versículo 20, continua. Desde tempos remotos vocês quebraram o jugo. Vocês romperam as cadeias e vocês ficavam dizendo para mim, eu não vou te servir. Há tanto tempo vocês falam isso para mim. Mas é engraçado. Para ir se prostituir nas colinas por causa do Deus Baal, vocês vão. Para vocês irem se deitar debaixo de uma árvore frondosa, vocês vão. Há muito tempo vocês não querem me servir, mas para os outros deuses vocês fazem de tudo para servir eles, né? É isso que Deus está falando. Uma linguagem meio de ciúme, né? E é isso mesmo. Então no versículo 21 Deus diz, mas eu, Judá, fui eu que plantei vocês. E eu plantei vocês como uma parreira escolhida, como uma muda de melhor qualidade. E como é que vocês se transformaram nessa planta podre que vocês se transformaram? Eu digo, Judá, ainda que vocês se lavem com o melhor sabão, ainda que vocês se lavem com muito sabão, a mancha da culpa de vocês sempre permanecerá diante de mim. Sou eu, Deus, quem está falando isso. E o pior de tudo é que você ainda diz, Judá, eu não me profanei.
Eu não corri atrás dos ídolos. A impressão que dá é que Jeremias pregava, os profetas pregavam e o povo ainda fala, não fiz nada de errado. Eu não fui atrás de ídolo nenhum. Os ídolos já estavam aqui. Não fiz nada de errado. Eu tô certo, tô na minha. Eu adoro a Deus, né? E é isso que eles falavam. E Deus ainda diz, como vocês ainda podem dizer que vocês não se profanaram? Como vocês podem dizer que vocês não correm atrás dos ídolos? Veja como vocês pecaram lá no vale. Veja lá o que vocês fizeram naquele lugar. Judá, você é como uma camela nova que está no cio, que sai correndo solta por aí e cruza com qualquer um, porque está no cio. E Deus fala assim com ele, né? O que é que acontece nesse vale? Que vale é esse? A gente vai ouvir sobre esse vale ali no livro de Reis, no livro de Crônicas, quando a gente for finalizar ali o reinado de Josias, a gente vai ler sobre esse vale. É o vale de Inom, vale de Rinom, vale de Inom. Nesse vale, eles começaram a fazer prostituição, eles começaram a fazer cultos pagãos, a Baal, a Será, né? Eles começaram a fazer sacrifícios de crianças nesse vale, tá? Pro deus Moloque lá, queimar as crianças vivas. Eles começaram a fazer tudo isso nesse vale, era o vale da loucura ali, né? E é isso que Deus está falando aqui. Como assim vocês não se profanaram? Como vocês estão falando ainda que não se profanaram? Como vocês ainda dizem que não correram atrás dos ídolos? Vejam só o que vocês fizeram lá no vale. Vejam bem o que vocês fizeram lá. Vocês são como um animal no cio, que está solto por aí e qualquer um que achar vai cruzar. Versículo 24. Vocês são como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto, que no ardor do cio de vocês corre pelo vento, né? Aquela coisa, vou ser levado pelo vento, né? O que aparecer é lucro, eu vou para onde o vento me levar, né? É assim que vocês são. Vocês estão no cio, então vocês saem por aí, o que aparecer primeiro foi. É essa linguagem que Deus está dando para eles. E Deus ainda vai falar que eles são igual prostitutas. Eles podiam até ensinar prostitutas, nesse nível que eles estão. E Deus então fala, é assim que vocês estão. É assim que vocês estão, como animal no cio, que sai desgovernado pela rua, o primeiro animal que achar vai cruzar. E quem é que pode frear esse animal? Qualquer um que quiser procurar esse animal não vai ter dificuldade. Basta buscar esse animal no cio dele. Assim são vocês. Qualquer Deus pode entrar no coração de vocês. Porque vocês são como um animal no cio. Qualquer Deus que se apresentar tá bom. Então o versículo 25 diz: Judá, evita que teus pés fiquem desnudos e que a tua garganta fique sedenta, viu? Lembra, Deus falou, eu sou a água viva. E vocês trocaram a água viva por uma cisterna furada. Então aqui Deus está falando, cuidado. Se arrepende, muda de ideia, muda logo, antes que os pés de vocês fiquem descalços. Antes que a garganta de vocês fique sedenta. Mas toda vez que eu tento orientar vocês, toda vez que eu tento aconselhar vocês, vocês me dizem, é inútil, Deus. Não fala isso não, porque eu amo os estrangeiros. E eu vivo correndo atrás deles, né? Deus está falando, toda vez que eu tento falar isso, eu tento orientar vocês, vocês falam, não, me deixa que eu amo os deuses estrangeiros. Me deixa que eu gosto desses deuses pagãos, eu quero continuar servindo eles. Me deixa quieto. Então, no versículo 26, Deus fala, como um ladrão que é pego de surpresa fica envergonhado, assim eu vou fazer com que vocês se envergonhem. Vocês, Israel, os reis de vocês, os príncipes, os sacerdotes e os profetas, todos vocês eu vou envergonhar. Porque vocês ficam dizendo para a madeira que ela é o pai de vocês. Vocês ficam dizendo para a pedra que ela é a mãe de vocês. Pedra, né? Pedra é a madeira, né? A madeira, provavelmente eles estão falando que Baal é o pai deles. E a pedra provavelmente é a Aserá, que a Aserá é a esposa de Baal, né? Então eles falam que a Aserá é a mãe deles, que é a esposa de Baal, e Baal é o pai deles. E eles ficam falando isso. Esse Deus está falando.
Eu vou envergonhar todos vocês, porque vocês ficam falando que a madeira, Baal, né? A madeira é o pai de vocês. Vocês ficam falando que a pedra, a Será, né? É a mãe de vocês. Porque eles voltam para minhas costas e não a face. Mas no tempo da desgraça, eles dizem, levanta-te, salva-nos. Nossa, aqui Deus está perguntando, né? Deus está perguntando. Deus fala assim, por que é que vocês estão virando as costas para mim? Porque em vez de virar a face de vocês para mim, vocês estão virando as costas. Eu não entendo. Esse Deus está falando, não estou entendendo. Por que vocês estão virando as costas para mim? Por que vocês não viram a face para mim? Mas quando a desgraça vem para vocês, é a mim que vocês clamam. Então, no dia da desgraça de vocês, vocês vão falar, Senhor, nos salva, Senhor, se levante, estamos aqui. Aí no versículo 28 Deus diz, mas eu não vou mais fazer nada. Pois agora eu vou dizer, onde é que estão os deuses de vocês? Cadê os deuses que vocês fabricaram? Que eles que se levantem, eu não vou me levantar não. Você está falando, levante, salve-nos. Não, fala para ele salvar você. Fala para ele se levantar a teu favor. Então aqui Deus diz isso, que vai falar isso agora para eles. Onde estão os deuses de vocês, que vocês fabricaram? Levante-se eles. Se te podem salvar no tempo da tua desgraça, eles que se levantem. Porque eles são tão numerosos quanto as cidades de Judá. Realmente, quando você estuda, né, até em documentos extrabíblicos, você encontra que havia tantos deuses espalhados no território de Judá e parece que em cada cidade havia um deus. Eles fizeram um negócio ali doido, né? Onde uma cidade se adorava um deus, outra cidade se adorava outro deus, outra cidade outro deus. E era um monte de deus. Um monte de deuses eles tinham feito, né? Então aqui no versículo 29, Deus diz, por que pleiteais comigo? Vós todos vos rebelastes contra mim. Por que é que vocês estão brigando comigo? Por que é que vocês se rebelaram contra mim? Aí no versículo 30 diz, em vão feri os vossos filhos, eles não aceitaram o ensinamento. Vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Né? Foi em vão que eu feri os filhos de vocês, foi em vão que eu castiguei os filhos de vocês, porque eles não aceitaram o ensinamento, eles não entenderam a disciplina. Eu castiguei eles à toa. Não aprenderam nada. Então aqui diz, né? A verdade é que vocês mataram os seus profetas. Quando eu levantava algum profeta para orientar vocês, instruir vocês, falar com vocês, vocês matavam o profeta que eu levantava. Como um leão destruidor, vocês matavam. Então no versículo 31 diz, todos vocês prestem muita atenção no que eu estou falando. O povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto? Será que para vocês eu sou como uma terra perigosa? Então é por isso que vocês não querem mais voltar para mim? Porque vocês têm medo de mim? Será que é isso? Que eu sou para vocês como um deserto, uma terra perigosa? E é por isso que vocês querem fazer o que vocês querem e não querem me obedecer, não querem voltar para mim? Então no versículo 32 Deus diz, por acaso pode uma virgem se esquecer dos seus adornos? Ou pode uma noiva se esquecer do seu cinto? Uma virgem jamais esquecia dos seus enfeites. Quando tinha festas, ou ela saía para o mercado municipal, sei lá, ela saía para alguma coisa, né? Ela colocava os enfeites dela. Por quê? Os enfeites da virgem, né, eram sinais de honra. E ela se enfeitava para ela mostrar que ela era digna de um casamento. Então era muito importante para uma virgem. Então ela usava os enfeites dela e aqueles enfeites dela, né, a divulgavam, entre aspas, né, para um casamento bom. Então ela se enfeitava bastante para arrumar um bom casamento, entendeu? Então era muito importante para uma virgem. Toda vez que ela ia sair, ela tinha que sair muito bem enfeitada, porque é como se fosse uma vitrine, entendeu? Ela tinha que se mostrar para ter um bom casamento. E o cinto na noiva? Quando a noiva casava, ela tinha um cinto na tradição, né? Ainda tem alguns países hoje que tem esse cinto. Tem um cinto que ela colocava, né? Um laço na barriga,
E isso simbolizava, né, que agora ela estaria unida àquele homem e ela se desapegaria à família dela e agora ela seria uma com esse homem e ela seria submissa a ele, né? Os dois estariam ali numa conexão maior. E esse cinto era muito importante para uma noiva. Se a noiva esquecesse o cinto dela, era sinal que ela não estava nem aí pro casamento dela. É sinal que ela estava um pouco se importando com o marido dela. É sinal que ela não seria uma boa esposa. É nesse sentido. Então, elas jamais esqueceriam, porque aquilo era muito importante mesmo. Ao ponto de que se eles esquecessem ia trazer prejuízos futuros, prejuízos inimagináveis. Então, jamais se era esquecido. Era muito importante. E Deus usa essa linguagem para falar, e se esqueceram de mim. Qualquer coisa que é muito importante para alguém, essa pessoa jamais esquece. Algo que seja muito importante para você, você não vai sair da sua casa e esquecer. Você jamais vai esquecer algo que é tão importante. Você jamais, se o negócio é muito importante para você, né? Você tem que sair e aquele dia é muito importante para você, você tem que levar um documento, você não vai esquecer o documento. Porque é muito importante para você. E é isso que Deus está falando. Mas vocês me esqueceram. E não me esqueceram por um dia. Me esqueceram por dias que eu não posso nem contar, de tantos que são. Me esqueceram muitas vezes, muitos dias. Então, no versículo 33, Deus diz: como dispuseste bem o teu caminho para procurar o amor. Por isso também os crimes familiarizaste os teus caminhos. Por isso também com os crimes familiarizastes os teus caminhos. Deus está falando de amor aqui com ironia. Deus está falando com ironia. Não é amor, amor. Deus está falando assim que para ceder às suas paixões, Judá faz qualquer coisa. Para ceder aos seus caprichos, Judá faz qualquer coisa pelos seus amantes, entendeu? É nesse sentido que está falando. Está falando aqui como se fosse assim, olha, vocês têm tanta prática em seduzir amantes, né? Vocês fazem qualquer coisa para seduzir amantes e ficam falando como se isso fosse amor, né? E você acabou se tornando especialista em praticar o mal, de tanto se deixar, mudar o seu caminho pelo amor, né? Então aqui diz, como dispuseste bem o teu caminho para procurar o amor. Vocês fazem qualquer coisa para buscar o amor, mas é a ironia de Deus aqui, entendeu? Vocês fazem qualquer coisa para buscar amantes. Vocês mudam o seu caminho por causa dos amantes. E vocês estão tão habituados a isso, a ficar mudando os caminhos de vocês por causa de amantes, que vocês agora já se tornaram expert no mal. Vocês já se tornaram expert em praticar o mal. Já é normal para vocês, já é habitual o pecado para vocês. Vocês já nem ligam mais. Então no versículo 34 Deus diz: até nas orlas da tua roupa encontra-se o sangue dos cadáveres dos pobres inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. O que eles fazem aqui? O que Deus está falando? Deus está falando que na roupa do povo de Judá existe sangue inocente. Sangue inocente de pessoa que foi morta por roubo, mas nunca foi provado que ele roubou. O que acontecia? As pessoas... a gente lembra, eu falei isso nas aulas anteriores, né? As pessoas queriam ganhar dinheiro, estava uma coisa desenfreada, né? Uma injustiça total. Então, a pessoa estava de olho na herança do outro, no dinheiro do outro, queria ganhar algum proveito, queria ganhar alguma coisa, né? Então, as pessoas falavam, tal pessoa invadiu minha casa. A pessoa invadiu minha casa e roubou tal coisa de mim. Lembra, pela aliança da lei, quando a gente estudou a aliança da lei ali em Êxodo, Levítico, quando você roubava algo de alguém, você tinha que devolver o que você roubou e mais uma indenização. Não era só devolver o que você roubou. Você devolvia o que você roubou, mais uma indenização. E quando você não tinha a coisa mais, você já tinha desfeito da coisa, você tinha que devolver o equivalente àquela coisa e mais uma porcentagem de indenização. A lei dizia isso, a aliança da lei dizia isso.
E eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a inventar que as pessoas entravam na casa dele e roubavam as coisas. Mas ninguém roubou nada. Mas eles inventavam. Então eles iam e testemunhavam, o povo da casa toda, falando, não, eu vi, ele foi lá e levou. Aí iam na casa dessa pessoa e não achavam a coisa, porque não roubou, né? Então o que acontecia com essa pessoa? Essa pessoa era executada. A pessoa acabava sendo executada, porque ela falava que não fez, não ia devolver, ela era executada. E os bens dela, né, pagavam a dívida. E isso estava acontecendo muito. E é isso que Deus está falando. A roupa desse povo do reino de Judá está cheia de sangue inocente, de pessoas que não foram surpreendidas no ato de roubar. Pessoas que foram julgadas, condenadas por roubar, mas nunca foram pegas. Não tem como provar que elas roubaram, né? Mas, Deus diz, apesar de tudo isto, ainda assim, Judá, você diz, eu sou inocente. Ainda assim você diz, com certeza a ira de Deus não vai vir sobre mim. Não vem não. Então, por causa disso, eu digo, Judá, eu vou te julgar. E eu vou te julgar com severidade, porque você diz que não pecou. Porque você não reconhece seu erro. Então, eu vou te julgar com ainda mais ira, com ainda mais zelo, porque você não reconhece. Antes você falar, Senhor, eu pequei. É verdade, eu errei. Mas é pior ainda, você fala, eu não pequei. Então, no versículo 36, Deus diz, por ser tão fácil para você mudar os teus caminhos para o pior, Judá, você também vai ter vergonha do Egito, assim como você teve vergonha da Assíria. Deus está falando, assim como você confiou na Assíria e foi envergonhada. A gente lembra que Judá confiou na Síria, né? Lembra que lá antes, bem antes, a gente lembra quando a Síria estava começando a crescer com Tiglat-Pileser ali, lembra? Que no Reino Norte, o rei do Reino Norte se juntou com a Síria com S para lutar contra Judá, lembra disso? Aí o que Judá fez? Judá se juntou com a Assíria, que era Tiglat-Pileser. E então ele começou a fazer aliança ali com a Síria, né? E eles depois se deram mal, né? Eles fizeram tanta aliança com a Síria, confiaram tanto na Síria. Lembra, teve até um rei de Judá, que esse rei de Judá era um rei babão. Ele foi lá, ficou junto com Tiglat-Pileser, aí eles foram lá, venceram, aí esse rei foi lá puxar o saco de Tiglat-Pileser lá em Damasco, aí lá em Damasco, ele puxando o saco de Tiglat-Pileser, ele mandou fazer o altar de Damasco, o altar do Deus de Damasco lá dentro do templo do reino de Deus, e mandou aposentar o templo, mandou aposentar o altar de Deus e deixou o altar do Deus de Damasco no lugar. É isso que está falando aqui. Vocês confiaram na Assíria e foram envergonhados por ela. E assim também o Egito vai envergonhar vocês. Gente, vai. E vai envergonhar sim. Entre a Assíria e a Babilônia, tem alguns anos, uns 3, 4 anos, em que Judá vai ser cativo do Egito. Tá? Então, assim, a gente vai ver, Josias vai morrer numa batalha. Josias vai sair para guerrear contra o Egito. E não é a mando de Deus. O Egito estava indo lutar contra a Babilônia. A Babilônia estava vencendo a Síria. E o Egito sobe, o faraó Neco, ele sobe para ir lutar lá contra a Babilônia. Ele ia se aliar à Síria, ao Egito, e lutar contra a Babilônia. Porque o Egito não queria que a Babilônia crescesse, que a Babilônia destruísse a Síria. Né? Porque o Egito conseguiu se livrar da Síria, mas a Babilônia estava virando uma potência maior e mais forte que a Síria. E o Egito estava com medo. Então, Josias vai se intromete nessa briga. Então, Josias vai, o Egito, quando vai subir para lutar contra a Babilônia, ali para fazer ajuda ali para a Síria lutar contra a Babilônia, ele passa por Judá. Quando ele vai passar por Judá, o Egito, o rei Josias sai para lutar contra o Egito. Quando o rei Josias sai para lutar contra o Egito, o faraó Neco fala: o que você está fazendo aí? Minha luta não é contra você. Volta para as tuas terras, porque quem está me mandando subir para lutar contra a Babilônia é o teu Deus. E você não vai me impedir de fazer o que o teu Deus mandou.
Então, ouve o meu conselho e volta para o teu palácio. E ele fala isso. A Bíblia diz, lá no livro de Crônicas, diz que Faraó Neco fala isso. E Ezequias não ouve. E sem orientação de Deus nem nada, Ezequias não. Josias sem orientação nem nada, Josias vai para a guerra e ele morre. Ele morre na guerra contra o Egito, né? Então ele vai lutar ali contra o faraó Neco e morre ali lutando contra o faraó Neco. E é nessa oportunidade que Neco vai e domina Judá. Aí Neco já, faraó Neco vai, matou Josias já, né? Aí ele vai e domina ali as terras de Judá. Então Judá passa a ser vassalo do Egito por uns 3, 4 anos. Até que então a Babilônia vem e domina Judá, tá? Leva já a primeira remessa de cativos ali de Judá. Então, antes de levar a primeira remessa, na verdade, a Babilônia já tem um domínio ali sobre Judá e impõe sobre Judá um tributo, né? Uma tributação. Mas a gente vai ver que aí depois o povo se rebela contra essa tributação aí. O povo não, o rei, né? Mas realmente isso que Deus está falando aqui vai acontecer. Então o Egito, em que eles tanto confiaram, também vai envergonhar eles, né? Eles também serão envergonhados, porque o faraó Neco também vai colocar um imposto altíssimo. A Bíblia diz que é um imposto altíssimo que o faraó Neco coloca ali para ajudar, tá? E a gente já está perto de chegar nesse estudo aí para a gente ver sobre isso, do faraó Neco. Mas isso vai se cumprir realmente. Então no versículo 37, para finalizar a aula de hoje, glória a Deus, amém, diz assim: dali também sairás com as tuas mãos sobre a tua cabeça, porque Deus desprezou aqueles em quem confias. Não terás sorte com eles, né? Então aqui Jeremias está falando, Deus já desprezou qualquer um que vocês confiarem. Se vocês confiarem na Babilônia, vocês vão sair de lá envergonhados. Se vocês confiarem no Egito, vocês vão sair do Egito envergonhados. Se vocês confiarem na Síria, vocês vão sair envergonhados. Porque qualquer um que vocês decidirem confiar, Deus já designou que você não vai ter sorte com essas pessoas. Vai se voltar contra você. O negócio vai dar mal e você vai se arrepender de ter confiado neles. Porque você não quis confiar em Deus. Porque você preferiu confiar em outras nações, em outros deuses, mas não confiou no seu Deus. Então, qualquer um que você confiar hoje vai te decepcionar, né? E é isso, amém. Amanhã, então, a gente vai falar sobre Jeremias 3, né? Jeremias 3 é aquela linguagem do casamento que eu vou falar para vocês, que é bem legal, tá? É bem simples, bem clara, né? A imagem que Deus traz sobre esse casamento. E Deus fala sobre isso, né? Nesse sentimento mesmo de um homem traído, de um marido traído, tá? Então ele usa essa linguagem bem clara de casamento, tá bom? Então amém, gente. Que Deus nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus, amém? E que a gente continue firme aí, né? No nosso estudo. Amém. Glória a Deus, amém. Vou desconectar aqui então.